Só esperando começar a gravar aqui. Ok, aí sim. Pessoal, eu já peço desculpa por algum ruído ou algo do gênero, porque estão montando os móveis aqui em casa e pode ser que atrapalhe um pouco, mas se tiver muito ruim, vocês me avisam. Então, né, vou dar continuidade aqui à apresentação. Agora eu vou apresentar o segundo texto do Adilson, Cidadania Racial, onde o autor ele vai propor uma formulação do conceito de cidadania racial, né, um parâmetro de controle de constitucionalidade utilizado pelos nossos tribunais em várias decisões sobre ações afirmativas. E aí ele vai, né, no decorrer do texto, falar principalmente de uma DPF que foi ajuizada pelo Democratas, pelo Partido Democratas, e ele vai falar de alguns aspectos dessa decisão por parte do STF para trazer essa ideia, né, do que seria cidadania racial. E no início do texto, quando ele vai introduzir essa questão, ele aborda e diz que a cidadania ela adquiriu uma importância muito grande nos debates políticos recentes e que ela ocupa cada vez um lugar mais relevante no controle de constitucionalidade dos atos governamentais. E tanto trabalhos acadêmicos quanto decisões judiciais, nos dias de hoje, têm apresentado uma definição diferente daquela concepção clássica de cidadania como um status jurídico dentro de uma comunidade política. E por esse motivo, as formas identitárias, como a raça e a sexualidade, elas se tornaram referências a partir das quais muitos grupos vão pleitear as demandas específicas de direitos. E a luta pela igualdade das minorias raciais, que é o que ele aborda nesse texto, em muitas sociedades ocidentais vai ser uma manifestação contundente desse processo. Porque, embora o status jurídico da cidadania não seja negado, ou seja, né, na lei essas pessoas são consideradas cidadãs, ele está muito longe de promover uma real integração social desses grupos. E muito disso diz respeito à natureza estrutural do racismo, que fornece elementos essenciais para que a gente possa compreender a realidade do que seria um pertencimento subordinado. E essa ideia de racismo estrutural, né, que ele traz essa natureza estrutural do racismo, vai regular o funcionamento das instituições públicas e privadas, as interações pessoais na vida cotidiana, as representações culturais de grupos minoritários, a possibilidade de tratamento médico adequado, ingresso e a permanência nas escolas, o acesso a oportunidades pessoais, profissionais, ou seja, a vida como um todo, né? Ela está intimamente ligada ao racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade e essa ideia de cidadania também. Então, para o autor, as formas como nós pensamos a igualdade, elas não apenas permitem ou impedem a tematização política do racismo, mas também vão determinar os modelos interpretativos que serão adotados para a solução de questões referentes a classificações raciais. E aí, nesse caso, a gente pode identificar, perdão, duas posições na jurisprudência brasileira sobre as ações afirmativas. Uma vai associar a concepção da justiça formal com a noção da homogeneidade racial para legitimar uma interpretação procedimental da igualdade que desconsidera a relevância social da raça na sociedade brasileira, que é o argumento, por exemplo, que o Partido Democratas vai utilizar para se contrapor às ações afirmativas raciais e, sob um outro aspecto, existe, né, um compromisso com a igualdade material e não somente a igualdade formal, reconhecendo o caráter estrutural do racismo e argumentando que há uma relação direta entre o privilégio branco e a opressão negra, além de afirmar a função do Estado como um agente transformador, e esses são os argumentos utilizados para fundamentar as ações afirmativas. Então, para o Adilson, né, quando ele vai trabalhar e propor esse tema da cidadania racial, ele vai partir de alguns preceitos que ele diz que não são exaustivos, mas que vão refletir pontos importantes sobre a justiça social no mundo contemporâneo. E ele também fala que esse conceito que ele vai formular ele tem um caráter provisório, né, que ele não tem como intuito colocar um conceito de cidadania racial que esteja posto e seja, portanto, imutável, mas que ele consiga se adaptar às realidades sociais, às próprias relações de opressão que vão também se adaptando ao longo dos anos, para poder, então, de certa forma, pensar nesse contexto da igualdade material, do status de cidadão igual, materialmente falando. E aí, eu fiz algumas introduções aqui que eu achei relevantes,
Por quê? Né? Como eu disse antes, o Adilson ele vai tratar de uma ação de descumprimento de preceito fundamental, número 186, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Ela foi proposta pelo Partido Democratas, e nessa ação, o Democratas ele contesta as ações afirmativas que a UNB propõe para pessoas negras, salvo engano, 20% das cotas, né, da entrada na universidade para pessoas negras. E o Partido Democratas ele vai utilizar de vários argumentos, né, defendendo a igualdade formal, falando que as pessoas elas são iguais, elas devem ser tratadas iguais na sua individualidade, etc. E que essas ações afirmativas, então, elas seriam um modo de preconceito, de discriminação, como se não houvesse racismo, né, como se as pessoas já fossem tratadas iguais no Brasil. Então, essa proposta da UNB ela feriria de alguma forma o princípio da igualdade, da isonomia e etc. E aí, por que eu coloquei essa linha do tempo? Assim, né? Isso foi um insight que eu tive durante a leitura do texto, porque eu acho que é muito importante a gente entender de onde a gente veio, onde a gente está hoje e para onde a gente está caminhando, né? E aí eu coloquei essa pequena linha do tempo, assim, do Democratas, até, né, quem me conhece aí um pouco mais tempo sabe que eu gosto muito dessas questões institucionais, políticas, etc. A origem do Partido Democratas remonta da ditadura militar com a Arena, que era o partido político que dava sustentação para o governo militar à época da ditadura, quando se tinha um sistema bipartidário no Brasil. E aí depois, já no momento de pouco mais de reabertura política no Brasil, a Arena ela se desmonta e ela vira o PDS, que é o Partido Democrático Social, que no governo Figueiredo, né, o último governo da ditadura militar, continuou sendo o partido que dava sustentação para os militares. E aí, a partir de uma dissidência do PDS, em relação à eleição presidencial, né, que elegeu o Tancredo Neves, algumas lideranças, de alguma forma, dissuadiram ali dos caminhos que seriam tomados, né, para a redemocratização do país. Existia uma ala do partido que ainda era muito ligada à ditadura militar, que ainda era muito ligada aos militares, e uma ala mais democrática ali, que tinha um apelo maior pelas diretas já, pelo conceito de reabertura do país. E aí, dessa dissidência do PDS, da dissidência dessa ala, que era governista no período militar, que era intimamente ligada aos militares, a gente tem a criação no Brasil do PFL, que é o Partido da Frente Liberal, e posteriormente, já no ano de 2007, o PFL ele se torna o Partido Democratas. Então é só para vocês entenderem que as coisas elas não acontecem por acaso, né? As mesmas pessoas que hoje defendem, frente ao Supremo Tribunal Federal, a não adoção de ações afirmativas para trabalhar uma ideia de igualdade material para as pessoas negras e para outras minorias, são as mesmas pessoas, né, em tese, teoricamente, herdaram essa construção social e política daqueles que fizeram com que o regime militar ele pudesse sustentar dentro do Congresso. Então, é importante a gente, eu acho, fazer essas ligações e entender que a gente está seguindo uma linha, né, que essas pessoas elas continuam aí, elas continuam exercendo essas atividades, continuam defendendo essas ideias, e isso não começou hoje, né, começou há muito tempo e está muito presente hoje na realidade do nosso país. E aí também eu trouxe esse outro insight, assim, que é a questão do livro do Silvio Almeida, né, que ele tem um livro chamado Racismo Estrutural, que é um livro muito bom, muito curtinho de ler, mas assim, é uma aula sobre racismo, sobre discriminação, sobre preconceito. O Silvio ele é muito claro ao explicar o que é o racismo, qual que é a diferença do racismo para a discriminação, para o preconceito, o porquê que o racismo é estrutural e por que a gente não fala necessariamente em racismo institucional, que também é uma forma de racismo, e outras formas de racismo também. Ele aborda algumas ideias sobre vertentes econômicas do racismo, né, como que isso vai afetar a economia, né, na vida e nas relações de trabalho, como que isso vai afetar o mundo jurídico, como que isso afeta a política. E então eu achei relevante trazer, né, para vocês aí, para quem se interessar pelo tema, poder ler esse livro. Eu acho que agrega muito e dialoga muito com o que o Adilson propõe também. E aí eu trouxe esse conceito que é do livro do Silvio sobre racismo estrutural. E ele vai falar que todo racismo é estrutural, porque o racismo ele não é um ato, o racismo ele é um processo em que as condições de organização da sociedade reproduzem a subalternidade de determinados grupos que são identificados racialmente.
né? Então, essa ideia do racismo como um processo, não um ato específico, que produz cidadãos subalternos e que está presente em todos os contextos sociais, eu acho que tem muito a ver com o que o Adilson coloca, eu achei relevante trazer para vocês também. E aí, sobre já a ideia de cidadania racial que o Adilson vai propor, ele inicia o texto falando sobre a questão da discriminação racial, perdão, e as políticas de inclusão racial no Brasil. E ele vai falar o seguinte, que vários estudos sociológicos, históricos, eles vão demonstrar que os afrodescendentes eles sofrem consequências dos processos discriminatórios que os mantêm em uma situação de marginalização. Então, os homens negros e as mulheres negras são vítimas preferenciais da violência policial, permanecem menos tempo na escola, ganham metade do salário dos homens brancos, além de serem frequentemente representados de uma forma negativa nos meios de comunicação e serem vítimas também de injúria racial. E após a redemocratização, né, houve uma rearticulação dos movimentos sociais para afastar o discurso dessa ideia de democracia racial, né, como se no Brasil não existisse preconceito, como se nós fôssemos somente um povo, e essa ideia de racismo é algo que foi criado e não é real. E os movimentos sociais, pós-ditadura militar, eles puderam se reorganizar para combater essa ideia de democracia racial, que não é uma realidade no Brasil hoje, e nunca foi, né, de fato. E assim, várias instituições estatais elas passaram a adotar programas de ações afirmativas que procuram facilitar o acesso dos afrodescendentes a instituições de ensino superior. E essas medidas elas vão encontrar uma oposição muito grande e isso levou que vários atores pudessem questionar essas posições afirmativas nos tribunais. A ação em questão, né, que eu citei anteriormente, a DPF 186, ela foi proposta pelo Democratas e ela vai associar três elementos principais na argumentação: uma compreensão específica das relações raciais no Brasil, o entendimento da função do Estado no atual paradigma constitucional e a defesa da interpretação específica da igualdade constitucional. E segundo os propositores da ação, a nossa história social ela vai diferir consideravelmente de outros países que adotaram políticas oficiais de segregação racial, como o caso do apartheid, né, na África do Sul, ou até o caso dos Estados Unidos também, com essas políticas de segregação, que para ele seria a única realidade que justificaria a adoção dessas medidas, né, de reparação e de ações afirmativas. Então, como no Brasil a gente não teve um regime do apartheid, na visão deles, ou regimes segregacionistas como nos Estados Unidos, essas ações afirmativas elas não fariam sentido aqui. Né? Então, nesse caso, na visão deles, essas ações iriam provocar um processo de racialização da sociedade brasileira e seria um fator responsável pela criação de conflitos sociais que até então não existiam no Brasil. E, né, uma nação na qual as pessoas não se classificam em termos raciais. Então, para eles, as próprias ações afirmativas, né, o que eles argumentam, seriam a causa do racismo no Brasil, né? Uma coisa muito bizarra assim, e absurda, mas enfim, é o que eles alegaram. É muito. Eu acho que vale a pena. Não sei se você chegou a colocar aí na sua apresentação algum vídeo, mas acho que vale a pena todo mundo assistir a sustentação oral do advogado, não sei se agora foi um homem ou uma mulher, que fez sustentação para o DEM nessa ação. É uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida, porque eles repetem todas essas sandices e é muito raso, a argumentação deles é muito raso, né? Enfim, dá nem para criticar um negócio tão idiota quanto essa argumentação que é colocada aqui. Sim. Foi tão... Na verdade, eles erraram tão feio em fazer essa ação, porque foi a partir dessa ação que o STF dá uma decisão com efeito vinculante, erga omnes e tal, que vai sustentar, inclusive, a lei que vai vir na sequência. Então, é um erro de estratégia imenso da parte deles de terem feito essa ação. Eu não cheguei a colocar, professor, eu li assim bastante sobre a DPF, sobre o julgamento. Mas vale a pena assistir, viu? Eu vou depois tentar procurar e mandar para vocês É também. uma anti-aula do que não se deve fazer. Mas, continuando, né, em relação aos argumentos, como o professor disse, são umas coisas muito bizarras, assim, porque eles vão alegar, além dessa ideia de que as ações afirmativas que causam racismo no Brasil
que a raça é um conceito que não vai possuir nenhuma validade biológica, porque uma pessoa negra pode ter uma herança genética europeia maior do que origem africana, então é como se o preconceito ele não existisse por causa disso, na visão deles. E a nossa sociedade, né, para o Demócritas, criou os padrões culturais universais a partir dos quais as identidades individuais e coletivas são criadas. Então, tendo em vista essa realidade, os advogados eles vão argumentar que as instituições estatais devem preferir políticas públicas que preservam o consenso social sobre relações raciais e não transformar a forma como a sociedade brasileira pensa a si mesma, assim, uma coisa totalmente desconectada e descolada da realidade. E aí, em contraponto a isso, a decisão do STF ela articulou os mesmos elementos que o Demócritas levanta, só que em sentido estritamente contrário, né, dos argumentos que eles utilizaram. Em primeiro lugar, na peça judicial, vários elementos de uma representação de igualdade, como um mecanismo que busca garantir a igualdade de status entre os grupos do ponto de vista cultural e do ponto de vista material, que é o propósito que deve orientar a ação estatal. E o STF também partiu do entendimento da função do Estado no atual paradigma constitucional. Então, o relator ele argumenta que as normas constitucionais caracterizam como um agente de transformação social. E esse argumento vai encontrar legitimidade na noção de justiça social, um princípio que busca promover a transformação de representações negativas do outro, das produções culturais, que também comprometem as condições materiais de existência. Então, reconhecendo essa ligação estrutural entre o destino individual e o destino do grupo, o ministro Lewandowski ele vai afirmar que as cotas raciais são necessárias, principalmente em uma sociedade na qual o racismo é algo estrutural, como eu trouxe o conceito do Silvio de Almeida. E, para ele, as representações tradicionais das relações raciais no Brasil vão mascarar uma realidade social que é baseada na subordinação dos negros e no privilégio dos brancos. E, por esse motivo, ele vai enfatizar o caráter emancipatório do princípio da igualdade, né? Então, uma visão estritamente ligada à igualdade material e não tão somente, exclusivamente, à igualdade formal, como é argumentado pelo Demócritas no caso. E desse modo, né, no lugar de uma narrativa que vai negar a existência de um grupo racial dominante, o Lewandowski ele reconhece o poder desse segmento de conformar as estruturas sociais de acordo com seus interesses. Então, os programas de ação afirmativa nas sociedades racialmente estratificadas, conforme a decisão, vão procurar eliminar os privilégios sociais que beneficiam os brancos, consequências de padrões intrageracionais e intergeracionais de estratificação social. Isso é até uma coisa que o Adilson ele vai desenvolver mais à frente no texto, que ele fala dessa questão da justiça histórica, de como o fato da escravidão ter sido tão marcante no Brasil, e mesmo que ela tenha acabado já há alguns anos, a escravidão como a gente a conhecia, isso ainda continua gerando efeitos em toda a população negra ainda hoje no Brasil, porque o racismo ele não deixa de existir, a escravidão ela só muda de forma. Ela se adapta e ela se adequa aos contextos de democracia liberal e etc. É uma coisa que ele vai abordar mais para frente no texto. E aí, continuando... alguém quer comentar alguma coisa, gente? Posso continuar? Vamos continuar. Então, continuando, né, ele vai falar, então, da teoria de cidadania e da identidade racial, e ele vai dizer que não tem nenhuma dúvida de que apresentar o problema da constitucionalidade de ações afirmativas como uma questão de cidadania tem uma relevância muito grande no contexto social e no contexto teórico em uma sociedade que tradicionalmente vai negar a relevância do racismo. Os nossos tribunais, ao estabelecerem um vínculo entre cidadania e igualdade racial, vão afirmar o compromisso com a erradicação da marginalização, um dos objetivos centrais do sistema jurídico. E aí o STF deixou clara a correlação entre igualdade e cidadania, ao afirmar que a construção de uma sociedade democrática no Brasil depende da promoção da inclusão racial. Então, nós devemos estabelecer certas referências para reflexão sobre o conceito da cidadania racial, advogado pelas cortes, que requer uma análise das formas como esse conceito tem sido pensado nas últimas décadas. E aí tem uma coisa interessante também que eu queria pontuar, que o Adilson coloca sobre essa questão, como o Brasil tem uma dificuldade em lidar com essa ideia do racismo, né? Assim, como a gente não se vê como racista, né? Ele vai colocar que
tradicionalmente o Brasil nega o racismo. E aí tem um dado muito interessante, eu acho que está no livro da Djamila Ribeiro, no Pequeno Manual Antirracista, que ela vai falar o seguinte: fizeram uma pesquisa certa vez para identificar se a sociedade brasileira se considerava racista ou não. E aí uma grande, acho que mais de 80% das pessoas falaram que a sociedade brasileira é racista e cerca de 70% das pessoas entrevistadas não se identificavam como racistas. Então, quer dizer, você tem uma discrepância muito grande no sentido de que racistas são os outros, né, não somos nós. E eu acho que cabe muito essa reflexão também sobre esse olhar mais estrutural do racismo. E aí, continuando, em tempos recentes, o tema da cidadania ele tem sido central no pensamento político e tem sido tematizado de uma forma como pertencimento a uma comunidade política juridicamente organizada que estabelece os parâmetros a partir dos quais os indivíduos podem exercer direitos. E o status de cidadão vai permitir que as pessoas participem da formação da vontade estatal, que é um elemento característico dos regimes democráticos, além de englobar uma série de direitos individuais, em função dos quais as pessoas podem atuar de uma forma livre na esfera privada. Porém, esse conceito de cidadania específico e restrito, ele não leva em consideração elementos estruturais de desigualdades estruturais que têm relação com o exercício de fato desses direitos, né? Então, o Adilson vai falar que certos processos sociais foram responsáveis pelo aparecimento de novas formulações do conceito de cidadania. E muitos discutem quais seriam os elementos necessários para o exercício dos direitos em sociedades consideradas democráticas, mas que são caracterizadas por desigualdades estruturais. E, nesse sentido, a formulação universal da cidadania ela começa a ser questionada na medida que o sistema jurídico ele desconhece as relações entre identidade e igualdade. E dessa forma, os movimentos sociais começaram a enfatizar o caráter emancipatório, ao caracterizá-lo como uma categoria que também pretende proteger grupos sociais vulneráveis. E isso exige o reconhecimento das experiências particulares, das experiências estruturadas a partir das relações hierárquicas de poder. E a cidadania, então, significa uma instância que vai proporcionar segurança simbólica aos indivíduos que vivem dentro de uma dada comunidade e possui um aspecto intersubjetivo, porque é um status jurídico que garante direitos e direitos que possibilitam a afirmação do indivíduo como um sujeito capaz de participar na vida social nos mesmos termos que os outros membros da comunidade política. Então, o que o Adilson está propondo? Ele está falando, olha, esse conceito que a gente tem de cidadania, esse conceito unificador, vamos dizer assim, de que as pessoas estão formalmente ali cidadãs durante a lei, etc., ela não garante o usufruto desses direitos pelas pessoas que estão marginalizadas e dentro de uma situação estratificada da sociedade. Então, a gente tem que considerar essas desigualdades e essas estruturas para trabalhar, então, um conceito de cidadania que vai garantir materialmente os direitos aos cidadãos. E continuando, ele vai falar de alguns sentidos de raça e do racismo, já abordando a decisão do Supremo Tribunal Federal, que afirma, né, a constitucionalidade das cotas nas universidades públicas e rejeita o argumento utilizado pelo Democratas, né, essas premissas de um discurso social baseado na representação do Brasil como uma nação racialmente inclusiva. O conceito de cidadania racial, na visão da Adilson, adquire um sentido em sociedades que reproduzem diversas formas de hierarquias entre grupos em função da raça. E esses mecanismos eles podem ser chamados de racistas porque mantêm oportunidades nas mãos dos membros do grupo racial dominante, no processo justificado por ideologias sociais fundadas na pressuposição da existência de uma hierarquia entre as raças. Então, a noção de dominação racial ela exige a definição do que seja o racismo, o que nos coloca diante de uma situação de muita dificuldade devido à diversidade das formas que o racismo pode assumir. E aí, considerando esse problema, alguns estudos recentes abandonaram esse propósito de fornecer uma definição universal do que seria o racismo, porque o racismo está sempre adquirindo novas formas para manter padrões de dominação. Por esse motivo, o conceito de formações raciais, que é proposto por dois filósofos, o Michael Omi e o Howard Winant, tem influenciado muitos estudiosos e
tem, então, dois significados centrais. De um lado, ele vai designar os projetos raciais criados pelos processos históricos, econômicos e culturais, a partir dos quais categorias raciais são formuladas, institucionalizadas e eventualmente superadas, proposta que demonstra o caráter dinâmico do racismo. E esses projetos raciais podem ser classificados como os meios pelos quais diferentes formas de hegemonia racial são produzidas e reproduzidas. E o conceito de projeto racial oferece uma perspectiva para que a gente possa compreender a noção de raça quando nós falamos sobre dominação social. Porque, ao contrário da posição difundida que classifica como uma realidade biológica, essa teoria do projeto racial vai enfatizar o aspecto simbólico, né, que está baseado nas significações culturais atribuídas a determinados traços fenotípicos, né, das pessoas negras. E o conceito de raça é, portanto, um produto de um processo de racialização que expressa o poder de grupos majoritários de construir sentidos que legitimam relações de dominação de um grupo sobre o outro. E aí, fazendo mais um comentário sobre essa discussão sobre os sentidos da raça e do racismo, como eu comentei durante a fala do Felipe, a própria ideia de raça ela está muito ligada a uma teoria do racismo científico que vários cientistas eles buscaram ao longo da história, de uma maneira científica mesmo, a partir de um método, demonstrar que pessoas negras seriam inferiores a pessoas brancas, a pessoas europeias. E isso foi um pressuposto criado para que as classes dominantes pudessem exercer o seu poder de dominação sobre as classes dominadas. Então, o imperialismo está muito ligado a essas questões, né? O próprio colonialismo também. Então, é importante a gente entender como esses conceitos de raça e de racismo eles se identificam, né, e se relacionam com essas questões de dominação que perduram já há algum tempo. Eu acho que essa questão que o Adilson traz desses autores para falar dessas diferenças de racismo né, de não tentar trazer um conceito único de racismo ou de raça, mas de mostrar que, na verdade, existem diferentes projetos, eu acho que ela é bastante importante para a gente poder entender que, sim, existem racismos diferentes, né? Que o racismo no Brasil não é igual ao racismo nos Estados Unidos, não é igual o racismo que vai acontecer, por exemplo, contra andinos nos países, em países como Equador, por exemplo, porque, na verdade, em cada um desses lugares, ou tem um grupo dominante, né, uma classe dominante, que vai construir um sentido aí específico. Acho que essa é uma questão importante, e para a gente poder entender que também a discriminação contra pessoas, contra mulheres também, ela pode ser localizada de projeto específico, a discriminação e a exclusão enfim, de LGBT, por aí vai. Eu acho que essa é uma ideia interessante para a gente poder, toda vez que a gente vê falar esse argumento burro, por exemplo, do DEM, dizer que no Brasil a gente não teve apartheid, portanto não teve racismo, teve apartheid como teve na África do Sul. Na verdade, o nosso apartheid é só um pouquinho diferente, ele só não é oficial, mas se você basta você ir aqui em qualquer restaurante da Zona Sul de Belo Horizonte, você vai ver um apartheid, né? Próxima vez que você for num restaurante na Zona Sul aí da sua cidade, conte quantos negros vão estar sentados na mesa e não te servindo, eventualmente, né? E aí você vai ver onde está o nosso apartheid, enfim, a própria gentrificação que vai fazer com que pessoas de baixa renda sejam jogadas lá para os subúrbios, cada vez mais longe, também é um projeto de apartheid dentro do próprio país. Agora, uma coisa que você falou, Caio, que eu queria só voltar, na questão eu sei que o Adilson vai falar disso mais à frente. Aliás, eu me lembro quando o Adilson estava escrevendo esse texto que ele me mandou, eu discuti com ele algumas coisas antes. A questão da representatividade política. Eu acho que o Adilson não chega a falar disso especificamente nesse texto, mas como é que, se a gente está pensando em cidadania como representatividade política, como é que a gente muda essa realidade? Eu sei que o Caio trabalha mais com essas questões da política, do direito eleitoral. A gente veio criando aí aos trancos e barrancos, e muito aos trancos e barrancos, as políticas de cotas para mulheres na política.
A gente precisaria ter alguma coisa assim, e aí uma questão para todo mundo, mas também para o Caio, alguma coisa assim, por exemplo, para negros, essa é uma ideia atraente aí para vocês, para a gente poder mudar o fato de, por exemplo, o nosso Congresso Nacional, ele é majoritariamente, avassaladoramente masculino e branco e etc. O que vocês acham? Posso dar minha opinião? Sim. Então, professor, pela minha vivência, né, do que eu acompanho, assim, nos órgãos legislativos, estudando direito eleitoral também, o que eu percebo é que cabe ao Estado, né, e aí até uma discussão sobre a questão da igualdade, que o Adilson trabalha muito nesse texto e que é um tema recorrente, quando a gente vai discutir ações afirmativas, até em uma ótica eleitoral, que a própria Constituição, né, no Brasil, ela vai trazer esse mandamento, essa ideia, como a gente bem discute aqui sobre a igualdade. Então, cabe ao Estado criar mecanismos para que as pessoas possam ter uma participação efetiva, materialmente igual, quando isso não acontece de uma maneira natural. Então, o que eu vejo é o seguinte: a política institucional hoje no Brasil, e não só hoje, mas já há muito tempo, por mais que a gente esteja conseguindo evoluir em alguns aspectos de representatividade, ela é dominada por homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, de classe média alta ou ricos, né? E o que acontece? A política ela funciona como, né, até a questão da própria representatividade, né, da democracia representativa. Essas pessoas elas estão ali defendendo interesses específicos, elas estão representando interesses específicos. E assim, a gente seria muito ingênuo de acreditar que interesses de pessoas negras, de pessoas periféricas, de pessoas pobres estariam, né, que é a discussão que a gente está tendo aqui agora, estariam sendo defendidos e pleiteados por essas outras pessoas que representam outras demandas. Né? O que acontece, a gente vê acontecendo recorrentemente, é que uma parcela muito pequena da sociedade brasileira é de fato representada, a parcela mais abastada economicamente, vamos falar assim, a elite mesmo, ela é muito bem representada, e esses interesses eles se sobrepõem, né, num contexto político, aos interesses da sociedade como um todo, né, e principalmente das pessoas marginalizadas. Então, eu vejo com bons olhos a ideia das ações afirmativas, mas eu faço um adendo, porque as ações afirmativas elas só vão, de fato, conseguir, e eu não acho também que seja o caso, né, e aí fazendo um outro parênteses, a própria lei de cotas nas universidades, quando ela foi criada com prazo determinado, porque imaginava-se que durante um prazo específico de tempo aquilo iria se resolver e a gente viu que não é o caso, né? Ela continua sendo necessária, etc. Então, falando de uma situação ideal, eu acho que assim, o investimento tem que ser em educação para que a gente consiga fazer com que essas pessoas cheguem ao poder, mas não é o caso. Então, elas são necessárias, elas precisam ser necessárias, mas aí eu acho que tem um papel muito importante do judiciário em fazer com que essas políticas elas possam, de fato, ser efetivadas. Eu vou dar um exemplo muito claro. Em um julgamento, acho que no ano passado, retrasado, não sei se foi o STF ou o TSE, que determinou que 30% do fundo público de campanha, né, tanto do fundo partidário quanto do fundo especial de financiamento, eles deveriam ser utilizados em candidaturas femininas. E o que acontece na prática? Isso não é cumprido quando essas candidaturas não são utilizadas de laranja para candidaturas de homens, né, como foi o caso do ex-ministro do turismo do governo Bolsonaro, que até aqui de Belo Horizonte era vereador na Câmara, Marcelo Álvaro Antônio. Então, quer dizer, se o judiciário enfrenta uma situação dessa, de burla, e se omite e não faz nada para que a lei seja de fato cumprida, de pouco adianta, né, na prática, a gente determinar as cotas. Então, eu acho que elas são necessárias, são importantes, são bem vistas, e só que existe essa relevância do papel do judiciário em fazer esse controle, pelo menos na minha visão. Sim. Vamos lá, Jordana. Bom, não que eu não concorde com o que o Caio expôs, eu concordo, mas com algumas considerações na fala dele.
Eu posso ter entendido errado. Se eu entendi errado, depois a gente pode discutir isso também. Mas, assim, na questão do papel do Estado, se a gente fosse, tipo, esperar que o Estado resolvesse tudo, a gente já viveria numa sociedade perfeita, eu acho, às vezes, sabe? Então, eu coloco da importância não só do Estado efetivar, mas da questão também dos próprios movimentos sociais impulsionarem essa contribuição referente às representações. E eu entendo também dessa questão das medidas paliativas. Tanto as cotas das universidades, quanto as cotas de representações e tudo mais, elas não, elas deveriam ser uma vírgula dentro de todo o processo, não o final delas, né? Então, o que é muito complexo também, porque eu acredito que a própria sociedade, o próprio Estado, tudo que a gente vem vendo aí possibilita que não seja uma medida paliativa, mas que seja talvez aquilo ali que está à disposição, sabe? E a gente fala muito pouco perto da dimensão de igualdade, né, e equidade que a gente busca, porque 30% no caso das mulheres, né, entrando aí no 30% de mulher é muito pouco, e 50% de negro também é muito pouco. Então, normalizar esses assuntos para que o objetivo se cumpra, porque o objetivo não é nem 50%, nem 30%, o objetivo é 100%, e a gente não precisar discutir porcentagem, né, mas que englobe realmente um número real, né, dessas representações. E eu acho que tudo contribui para não possibilitar, principalmente, né, e eu acho que o Adilson traz muito disso na questão das próprias terminologias utilizadas, na questão dessas vertentes, como elas são construídas, da gente ainda, dentro do sistema judiciário, identificar o negro e a mulher e etc., como minorias. Então, eu acho que... E da gente também ter que depender do jurídico para possibilitar alguma coisa. Porque aí entra naquela questão que a gente... Eu não sei se foi... Gente, são tantas discussões tão interessantes que eu fico assim, será que foi nessa aula? Não sei se foi nessa aula. Mas na questão né, ai, fugiu a palavra, mas assim, dessa função exacerbada que o jurídico exerce, sobrepondo até mesmo o próprio legislativo nessas questões. Então, a gente tem que depender sempre do jurídico para possibilitar que as representações de mulheres, de negros né, das ditas minorias sejam realmente relevantes, muito, assim, de uma demora muito grande, e eu fico com receios, assim, né, por isso que eu acho que não só o Estado, não só o judiciário, mas também a própria população, através dessa conscientização e da conquista através dos próprios movimentos sociais, no entendimento de como que tem que ser, né? E que a gente não esmola 30% ou 50% de cotas de negro, mas que, assim, não é nem o que deveria ser, sabe? Eu não sei se eu me fiz entendida ou entendível, mas eu acredito que não vai além do que né, da justificativa só do Caio. É um conjunto multidimensional aí de diversos fatores que vão contribuir para realmente essa questão das cotas, tanto raciais como de gênero, né, essas paliativas aí. Políticas de ações afirmativas sempre são mesmo pensadas como sendo transitórias e paliativas mesmo, né? Ainda assim, elas até então têm sido a melhor forma que a gente tem encontrado dentro dos limites do Estado moderno
de tentar reverter discriminações históricas, né? Ok. Eu estou chamando a atenção, não sei se mais alguém quer falar alguma coisa, mas com relação à questão da representatividade, eu queria depois, para quem se interessa por esse tema, da questão da representatividade, eu não estou falando só da questão dos negros, mas também de mulheres, que vocês deem uma olhada depois nesse texto aqui, tá? Acho que aí principalmente vai interessar a Jordana e ao Caio. Eu acho que já comentei sobre esse texto aqui anteriormente, o texto da Iris Young sobre representação política, identidade e minorias. É um texto muito legal para a gente poder discutir, e ela levanta algumas coisas interessantes, do tipo, e aí vai muito em cima do que a gente estava falando até agora há pouco, né? Eu preciso necessariamente ter um deputado negro para que questões de negros sejam defendidas? Eu preciso ter um deputado que seja comprometido com uma pauta. Se eu tenho um partido político, aí esqueçam o Brasil, tá certo? Não vamos pensar no Brasil, mas se eu tenho um partido político com uma pauta previamente estabelecida em eleições, sei lá, o partido X qualquer, Partido Democrata Cristão, não os nossos aqui, mas os partidos democratas cristãos europeus, né? E, de novo, não estou dizendo que eles são melhores, não, mas que pelo menos com relação a essas coisas, eles têm um pouquinho mais de seriedade. Mas se o Partido Democrata Cristão coloca como plataforma deles que na próxima legislatura, se nós conseguirmos a maioria lá no Congresso, conseguimos eleger o primeiro-ministro e tal, nós temos como uma das nossas propostas, por exemplo, a criação de, sei lá, subsídios específicos para que famílias negras possam colocar seus filhos na universidade e manter esses filhos na universidade, etc, etc. E se de fato, após as eleições, os deputados ali, mesmo sendo brancos, eles propõem isso e realmente batalham por isso ali no Congresso, eu resolvi o problema da representação e, ok, gente, eu preciso necessariamente ter uma pessoa negra ali para propor projetos de lei, etc, etc. Eu acho que essa é uma questão importante. Eu preciso ter um deputado LGBT para que questões LGBT sejam defendidas e tal. Esse texto da Iris Young, eu acho que ele é bem instigante nesse sentido, acho que vale a pena ler, porque em determinado momento ela vai dizer, então, peraí, então de repente a gente poderia substituir eleições por sorteio. Assim, agora nós temos uma cota, então, para ter, sei lá, 5 deputados negros, vamos fazer um sorteio aqui, a gente nem precisa de eleição. É uma provocação, tá? Mas eu acho que para quem está interessado nessas questões, eu acho o texto dela muito interessante para poder se aprofundar aí. Tá? Eu não tenho uma resposta tão definitiva assim para isso, até porque algo que a gente precisa pensar aqui é que quando a gente está pensando em minorias numéricas, não minoria no sentido jurídico, mas em minoria numérica, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos e da Europa, quando a gente pensa com relação aos negros, não é o caso do Brasil, mas é o caso dos Estados Unidos e na Europa com relação aos negros, se a gente for pensar em representação apenas como identidade, em representação política apenas como identidade, os negros jamais vão conseguir aprovar nada nesses países. Certo? Porque eles nunca vão ser maioria. Né? E aí, se a gente transpõe para cá, se LGBTs forem precisar, então, serem maioria no Congresso para poder aprovar suas leis, nunca vão aprovar, porque não são a maioria numérica, eles são a minoria não só política, mas também numérica. E, portanto, talvez a gente precise repensar o que significa representação política. Representação política não necessariamente significa identidade. Ok? Tá? É claro, com relação a mulheres e negros, isso no Brasil não é um problema com relação à questão numérica, porque mulheres e negros são maioria, numericamente também. Né? Enfim, depois dei uma olhada aí, quem for trabalhar com essas questões e tal, ou quem tiver curiosidade mais sobre isso, para mim é uma boa referência para a gente poder repensar essas coisas. Então, vamos lá, Caio. Obrigado, professor, pela consideração e pelo texto também. Eu acho que vai agregar bastante nesses debates.
continuando aqui, né, com o texto do Adilson, agora tratando um pouco sobre a justiça histórica e a construção dos sujeitos subalternos, como eu já mencionei anteriormente, ele vai dizer que o reconhecimento do princípio da igualdade ele tem uma função de proteger os grupos sociais historicamente discriminados e tem um papel muito importante na formulação da noção do que ele diz como cidadania racial. E esse acórdão do STF, sobre o qual ele vai estruturar a argumentação, afirma que os negros são vítimas de injustiças históricas que ainda afetam o status dos membros desse grupo no momento presente. Então, como eu disse anteriormente, é aquela ideia, né? A escravidão, a maneira como a escravidão ocorreu no Brasil, por mais que formalmente ela tenha acabado, ela continua impactando a população negra ainda hoje nos nossos tempos. O STF traz isso para dentro do argumento no acórdão. E aí essa decisão do STF, ela traz uma análise de que uma defesa de uma justiça simétrica não é capaz de promover a inclusão racial em sociedades que passaram pela experiência da escravidão, repressão e preconceito, ensejadora de uma percepção depreciativa da raça com relação aos grupos tradicionalmente subjugados. E essas experiências produzem danos concretos na vida das pessoas ao longo do tempo, razão pela qual as instituições estatais têm o dever de reverter essa situação por meio de políticas públicas inclusivas. Então, nós devemos analisar quais são os processos históricos responsáveis pela construção de grupos subalternos dentro dos regimes democráticos e como eles vão afetar a discussão sobre justiça. E aí ele traz uma autora, que é a Ania Lumba, que vai afirmar que o fim do projeto colonial não significou necessariamente a eliminação da subordinação, embora muitas dessas nações que sofreram a colonização tenham se transformado em democracias liberais. Ela argumenta que, primeiro, porque os fatores responsáveis pela criação das desigualdades no status cultural e material continuam moldando as relações sociais e as elites continuam no poder, perpetuando um programa de dominação, em decorrência da ligação que elas mantinham com as antigas metrópoles e representam a velha ordem social anterior e agora as relações de dominação que existem entre as metrópoles e as colônias, só que de uma maneira diferente, mas ainda assim envolvendo os grupos raciais dominantes e os povos anteriormente colonizados. Então ela está dizendo o seguinte, olha, por mais que tenha ocorrido a escravidão e ela tenha acabado, e esses países, esses estados tenham se transformado em democracias liberais, a lógica da escravidão ela não terminou. Ela continua existindo, só que agora numa outra roupagem. Porque as elites elas continuam no poder desde antes e agora ainda mais, e de certa forma a ordem social que era mantida na escravidão, na época das colônias, ela ainda se mantém, mesmo que dentro das democracias liberais. E aí, continuando o texto, os grupos majoritários eles ainda possuem o poder de atribuir sentidos culturais, ainda controlam as principais instituições do país, podendo então preservar as relações de poder que existiam quando as divisões sociais estavam assentadas nas normas jurídicas como o regime da escravidão, o que significa que a construção de sociedades democráticas baseadas em princípios liberais não foi capaz de promover a plena emancipação social, porque as desvantagens de status cultural e de status material continuam mantendo esses indivíduos em uma situação de subordinação. E aí eu pontuo novamente o que eu acho que é bem central nessa discussão, né? E aí até a Jordana comentou, mas pelo meu olhar mais institucional, assim, que é a questão de ocupar os espaços institucionais, né? O Felipe falou na apresentação dele, quantos ministros do Supremo Tribunal Federal negros a gente teve na história do Brasil. Eu acho que isso diz muita coisa sobre a nossa sociedade. Continuando, a passagem do tempo, ela cristaliza uma organização social na qual certos grupos ocupam lugares diferenciados, o que estabelece uma situação de desigualdade estrutural entre esses grupos. E um dos temas centrais no debate sobre as cotas raciais vai residir na questão das possíveis relações entre as injustiças históricas e a situação atual dos grupos minoritários. E aí trago de novo, né, o Adilson traz de novo o argumento do Democratas, quando da DPF, em que eles alegam e levantam um argumento de que são contrários a essas medidas de ações afirmativas,
porque os eventos ocorridos no passado não têm influência na condição social das gerações atuais. Então, portanto, eles não podem formular demandas de justiça que procuram reparar possíveis danos causados por esses fatos, partindo do pressuposto que as gerações atuais não teriam uma responsabilidade sobre os erros cometidos no passado. Então, que, portanto, as ações afirmativas são discriminatórias em relação às pessoas brancas, né, que é um argumento muito comumente utilizado pelas pessoas que são contra as cotas, né? Elas vão falar, poxa, eu não fiz nada, né? As pessoas brancas vão falar, não, mas eu não escravizei ninguém, eu não tenho nenhuma responsabilidade com isso, então, né, a cota ela está tirando a minha vaga de uma universidade, de um concurso público ou algo do gênero, né? Que é, enfim, uma visão muito limitada aí sobre a realidade e sobre a igualdade também. O autor ele vai continuar dizendo que a gente não pode se esquecer que a marginalização social ela não incide sobre as pessoas individualmente consideradas, mas sim sobre as classes de indivíduos que são socialmente construídas como diferentes ou inferiores. E, consequentemente, o alcance da justiça social depende de ações públicas dirigidas a grupos como um todo, pois a reprodução da condição de marginalização é um processo coletivo. Então, o conceito da justiça histórica ocupa um papel central na formulação da cidadania racial. Primeiro, porque as minorias raciais são grupos subalternos, e segundo, porque essa condição decorre de uma responsabilidade coletiva, uma vez que a gente enxerga essas pessoas como um grupo, e não como um indivíduo dentro de uma ótica liberal individualizada. E, tendo em vista as considerações feitas, a gente pode afirmar que o conceito da justiça histórica constitui uma dimensão central da noção da cidadania racial. Demandas de justiça dessa natureza requerem a comprovação de que os problemas do passado ainda afetam as gerações presentes e o fato de que o pertencimento a certos grupos determina, sim, o futuro dos indivíduos, comprovam essa tese que o Adilson vai defender da cidadania racial. E como reconheceu o Supremo Tribunal Federal, o privilégio branco promove a opressão negra ao manter oportunidades nas mãos de membros desse grupo, o que implica não apenas em práticas discriminatórias, mas também na preferência por pessoas do mesmo grupo racial. Então, nós temos a continuação dos mesmos processos responsáveis pela estratificação racial na sociedade brasileira, processos que beneficiam indiretamente as pessoas brancas, mesmo aquelas que não estão envolvidas em práticas discriminatórias. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, mais uma vez, é uma questão estrutural, é uma questão social, é uma questão que não envolve individualmente as pessoas, mas afeta as pessoas como grupo. Então, por mais que você seja uma pessoa branca que não, enfim, tenha participado do processo racista, né, não se sinta, de alguma forma, racista e responsável por isso, a própria construção social, advinda de uma sociedade que é racista, que veio de preceitos escravocratas, ela vai te privilegiar de alguma forma, pelo simples fato de você ser branco, né, nesse caso. E aí, continuando, trabalhando essa ideia de cidadania racial e da igualdade constitucional, o Adilson ele vai trazer um ponto de que muitas decisões judiciais que tratam das questões relacionadas com a igualdade reconhecem que a integração de minorias sociais não pode ser alcançada por políticas públicas que promovam isoladamente a igualdade formal ou a material. E aqui a gente tem um distanciamento da perspectiva que a justiça compreende como um parâmetro da distribuição equitativa de um determinado elemento necessário para a construção de uma sociedade igualitária. Alguns autores passaram a argumentar que esse princípio ele caracterizaria uma sociedade na qual as pessoas devem gozar do mesmo status cultural, o que permitiria também o alcance do mesmo status material. E o Supremo Tribunal Federal partiu dessa premissa para reconhecer a constitucionalidade das cotas raciais no Brasil. Dessa forma, argumentando que, entretanto, as concepções de justiça distributiva não dão importância suficiente para as consequências das diferenças de valoração cultural entre os grupos dentro da sociedade e que, portanto, essas teorias são problemáticas porque vão desconsiderar os efeitos do tratamento arbitrário das instituições na vida das pessoas e que as relações sociais elas formam os princípios que determinam os padrões de distribuição de oportunidades, um dos motivos pelos quais nós devemos dar preponderância às estruturas sociais
sobre as quais as relações entre os cidadãos nas discussões sobre igualdade estão fundadas. E dessa forma, os autores que propõem uma concepção de igualdade, essa concepção de igualdade, começaram a questionar as teorias tradicionais da justiça, porque elas nem sempre reconhecem a relevância do contexto social no qual as relações humanas se desenvolvem. É o que a gente estava discutindo do Rawls agora há pouco, né, dentro do Felipe. Acho que o José Rafael que falou, né, que o Rawls ele não leva em consideração, dentro da visão dele, essas questões sociais, né, estratificação sociais dentro dessa discussão sobre justiça. E alguns autores passaram, então, a fazer esse questionamento também. E que a igualdade ela deve ser um princípio que indica quais formas de hierarquias sociais são aceitáveis e quais não devem existir dentro de uma sociedade verdadeiramente democrática. E os que defendem a noção, né, de uma igualdade relacional, que no caso vai buscar relacionar essas ideias, essas questões sociais, junto com a igualdade material e etc., eles procuram abolir todas as formas de opressão responsáveis pela formação das relações de dominação, marginalização e desprezo dentro de uma sociedade. E assevera que os traços biológicos e psicológicos ou as formas de identidade socialmente construídas não devem funcionar como meio para degradar os indivíduos. E que as pessoas devem se posicionar em relação às outras dentro de uma relação igualitária. Isso seria um requisito central para a construção de uma sociedade democrática com um ideal baseado na construção da comunidade política, na qual não há relações arbitrárias, pois todos se reconhecem como agentes igualmente capazes de participar dos processos deliberativos. E aí a ênfase nesse caráter relacional do princípio da igualdade permite a promoção de um requisito necessário para a construção de uma sociedade justa, que o Adilson vai chamar do respeito próprio, a ideia de respeito próprio. Que esse conceito ele possui uma relação próxima com outros valores importantes nas teorias da justiça, como a dignidade, a autonomia, a igualdade, a segurança, e que a expressão do respeito entre as pessoas impede a construção de relações de dominação baseadas em distinções inadequadas de status entre os indivíduos. E dessa forma, o conceito de igualdade relacional vai pressupor o reconhecimento do outro como um agente moral, sentimento de reciprocidade essencial para a construção de uma igualdade fundada em relações igualitárias, e que o reconhecimento moral do outro como um igual implica também o reconhecimento de que ele é um agente capaz de agir de forma autônoma. Então, ele vai trazer essa outra dinâmica da questão da igualdade relacionada com respeito mútuo, em que nós identificamos o outro como um cidadão, um sujeito de iguais direitos, iguais deveres, iguais garantias, dentro de um contexto democrático, o que é muito importante também para a ideia que ele trabalha de cidadania racial. Alguém quer comentar alguma coisa, pessoal? Professor, posso continuar? Posso? Em relação, agora, à ideia da cidadania racial e da interpretação constitucional, o Adilson ele vai dizer que o conceito de cidadania racial tem sido frequentemente utilizado pelos nossos tribunais como um parâmetro substantivo de controle de constitucionalidade, sendo que a noção da igualdade que nós acabamos de mencionar vai ocupar um papel importante na formulação. E aí o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele afirmou claramente que o princípio constitucional da igualdade procura transformar a realidade por meio da eliminação das disparidades entre negros e brancos. E que muitos tribunais articulam a igualdade formal como o princípio da neutralidade racial para declarar a ilegalidade de ações afirmativas. Como essa primeira ideia de igualdade formal protege indivíduos e a segunda afirma que a raça não tem relevância social, as medidas que procuram fomentar a integração dos grupos raciais por meio de cotas, supostamente, né, na visão de alguns tribunais, violaria a isonomia constitucional. E essa narrativa ela estabelece que apenas políticas universais são compatíveis com o nosso sistema jurídico, porque os direitos individuais têm prioridade sobre interesses de minorias raciais, coletividades cuja existência o discurso não reconhece. Então, embora o Supremo Tribunal Federal tenha utilizado as noções de proporcionalidade e razoabilidade para resolver o problema constitucional levantado pelos democratas, eles instrumentalizam uma postura interpretativa que não se restringe a meras considerações procedimentais. E aí,
ele faz um exame sobre a diferença da postura interpretativa adotada pelo Ricardo Lewandowski e a presente na posição impetrada pelo Partido Democratas. Ele traz um conceito que eu achei muito relevante nessa parte do texto, e eu acho que vai até dar um pano para a manga assim, para a gente discutir, que é o que ele chama de liberalismo racial brasileiro. Eu achei muito interessante, assim, vou explanar um pouco sobre ele, eu acho que depois vale a pena a gente fazer alguns comentários. Mas ele vai falar o seguinte, que o que a gente chama de liberalismo racial brasileiro aparece em diversos contextos, inclusive no processo de interpretação de normas jurídicas pelos tribunais. E ele estrutura de forma clara a metodologia utilizada por essas instituições para interpretar o princípio da igualdade. Se, por um lado, ele... Tá dando para me escutar, gente? Tá muito ruim. Pera aí, rapidinho, gente. Um segundo. Desculpa, gente. Tá montando os móveis aqui. Nossa, até perdi. Lembrei, do liberalismo racial brasileiro. Ele vai estruturar de uma forma clara a metodologia utilizada, né, por essas instituições para interpretar o princípio da igualdade. E se, por um lado, ele encontra fundamento em um projeto de dominação baseado na noção de homogeneidade racial, por outro, ele vai buscar legitimidade em valores jurídicos específicos. E aí ele vai falar especificamente, notoriamente, do princípio da igualdade formal e da noção de justiça simétrica. Esses diferentes aspectos do princípio da isonomia sugerem a existência de uma outra dimensão deste mandamento constitucional que adquire uma função de importância fundamental no constitucionalismo liberal, que é a noção de racionalidade. Então, para ele, a ideia de racionalidade impõe a necessidade de justificação dos atos estatais, o que só pode ser alcançado a partir da consideração dos princípios que regulam o sistema jurídico. As instituições governamentais não podem tratar pessoas igualmente situadas de forma desigual, nem podem deixar de aplicar as mesmas regras procedimentais às mesmas situações. Como os atos governamentais estão necessariamente regulados por normas jurídicas que representam algum interesse público, todos os atos estatais, então, devem tratar de forma igual aquelas pessoas que estão na mesma situação. E aí a noção de racionalidade implica, assim, a necessidade de que todos os atos estatais deveriam seguir princípios jurídicos. Deve-se verificar se existe uma relação racional entre o critério de tratamento diferenciado e o interesse estatal legítimo. Por que eu acho relevante a gente levantar essa discussão e falar um pouco sobre isso? Porque existe toda uma lógica no que o Adilson vai chamar de liberalismo racial brasileiro, que faz com que as próprias instituições possam justificar determinadas decisões que, do ponto de vista da igualdade material, não se comprovam, não se fundamentam, mas que, do ponto de vista de princípios que, teoricamente, estão estabelecidos na Constituição, eles conseguem criar toda uma argumentação que vai justificar, por exemplo, a ilegitimidade ou a ilegalidade de ações afirmativas. Então, eu achei isso algo muito relevante, assim, dentro do texto. Porque... Isso é sempre utilizado, por exemplo, pelos tribunais, Ministério Público, para dizer, quando se questiona, né, você tinha questionado aí por que a gente tem tão poucos juízes negros, por exemplo, ou por que tão poucas juízas, tão poucas mulheres e tal no judiciário. E eles sempre vão dizer, né, a gente usa critérios objetivos, a gente usa um critério de isonomia no concurso, todo mundo é igual, todo mundo tem exatamente as mesmas chances e tal, e portanto, e é isso, a gente eles vão sempre se escorar nesse princípio de igualdade formal para dizer que tá tudo bem, não tem violação, quando a gente sabe que na verdade a coisa é muito mais complicada que isso. Assim, professor, o que me chamou muita atenção é que isso é um discurso que, racionalmente, se as pessoas não têm acesso a uma discussão e uma noção mais aprofundada dessas discussões sobre igualdade, é algo que parece fazer sentido, entende? E isso que me surpreendeu, assim, porque dentro dessa lógica de dominação, quer dizer, eles conseguiram criar um discurso que é racionalmente aceito e como as pessoas, né, no geral, vamos dizer assim, colocar como brasileiro médio, não tem um acesso aprofundado a essas discussões, isso é algo que convence, entende?
Então, assim, eu quero argumentar contra as cotas raciais, e eu vou propor isso. Uma pessoa que não tem essa dimensão interpretativa de uma ideia de igualdade, etc., ela vai pensar, nossa, realmente, faz muito sentido e eu acho que as cotas são discriminatórias. Então, né, como que o próprio sistema e as próprias instituições, elas conseguem criar uma lógica argumentativa para, de certa forma, manter essas né, estruturas de dominação. Assim. Achei isso muito relevante dentro dessa temática que o Adilson levanta. Mas finalizando essa ideia da igualdade constitucional que ele traz, ele vai contrapor, né, demonstrar outros argumentos e outras interpretações sobre essa questão, na medida em que alguns autores vão formular propostas que compreendem a igualdade como um mecanismo cuja função prioritária é a eliminação de subordinação social e não apenas a garantia de igualdade simétrica entre os indivíduos. E essa teoria, chamada de antissubordinação, tem como propósito promover a igualdade de status entre os grupos. E aí nós podemos identificar duas vertentes dentro dessa teoria. Uma que enfatiza a necessidade de eliminação de estigmas raciais e os que defendem a prioridade das condições materiais na vida das minorias. E aí os autores que formularam essa perspectiva interpretativa afirmam que nós devemos reconhecer o fato de que a igualdade deve proteger grupos sociais e não apenas indivíduos, como acontece na ótica liberal. E por isso a sua interpretação como antidiscriminação, ou seja, como um elemento que considera apenas a racionalidade de critérios de tratamento diferenciado, mostra-se insuficiente para considerar a legalidade de atos e normas que afetam pessoas enquanto membros de grupos específicos. E, em função disso, essa teoria apresenta uma técnica de interpretação da igualdade baseada no compromisso com a eliminação da subordinação social. E aí eu vou fazer um outro parênteses aqui na apresentação, só para trazer uma situação que ocorreu agora nesse final de semana e que me remeteu muito a essa discussão. Um amigo meu, assim, discutiu com o Eduardo Bolsonaro no Twitter esses dias, sobre as políticas discriminatórias do governo Bolsonaro em relação à população LGBTQIA+. E aí o Eduardo Bolsonaro respondeu ele, e ele usou exatamente os mesmos argumentos que o Adilson está levantando, exatamente os mesmos. Assim, ele falou o seguinte, mas se todos nós somos humanos, por que uns são mais humanos do que outros? Foi o argumento que ele utilizou nessa discussão, né? Porque esse amigo meu argumentava que o presidente Bolsonaro retirou as pessoas LGBT das políticas diretrizes de direitos humanos, salvo engano, por uma medida provisória. E aí o argumento foi esse, falou, olha, mas a gente, né, não somos todos seres humanos, então por que uns têm mais direitos do que os outros e tal? E eu só estou trazendo isso para mostrar que realmente é essa lógica que é utilizada na prática, né, no nosso dia a dia, na política institucional, em como as coisas têm acontecido no Brasil, não só em relação à discriminação de pessoas negras, da população negra, mas também de outras minorias no nosso país. E aí, continuando, né, a discussão do Adilson sobre cidadania racial agora e a interpretação constitucional. Perdão, tem que passar aqui. Oi, peraí, gente. Peraí que minha apresentação travou. A cidadania racial e o constitucionalismo transformador, perdão. Ele vai trazer uma discussão falando que a noção de cidadania racial também exige que nós consideremos os pressupostos que informam o paradigma constitucional que regula a vida política de uma nação em determinado momento histórico, e que muitas decisões que declaram a constitucionalidade de ações afirmativas identificam uma correlação entre a igualdade e a democracia, o que também caracteriza um programa de transformação social presente na Constituição Federal, baseado em um compromisso com a construção de uma sociedade igualitária. E essa empreitada, ela implica a existência de um esforço pela transformação das instituições sociais e políticas, como também das relações de poder que existem dentro de uma sociedade. E essa forma de compreender o sistema jurídico está associada ao aparecimento de textos constitucionais que possuem um caráter claramente substantivo. Isso significa que eles incorporam valores como a justiça social e o respeito pelo pluralismo
e preceitos que estabelecem uma concepção de cidadania e também uma noção de Estado. Os princípios que vão regular a ordem jurídica nacional, como a construção de um regime democrático legitimado pela efetivação de princípios como a igualdade, a liberdade, o desenvolvimento harmonizado com o bem-estar social, a justiça social, respeito pelo pluralismo, a realização da fraternidade como princípio moral e o parâmetro de regulação social, expressam claramente o compromisso da Constituição com a transformação social, uma indicação clara de que as normas constitucionais elas não podem ser compreendidas segundo os termos da tradição liberal, tampouco podem ser identificadas apenas com os pressupostos centrais do constitucionalismo social. Uma Constituição transformadora está baseada na compreensão do Estado como um agente de mudança social, como uma instância fundamentalmente comprometida com a promoção da inclusão. E esse compromisso aparece explicitado nas cláusulas que afirmam a centralidade da dignidade da cidadania no nosso sistema constitucional. E assim, uma Constituição transformadora procura criar uma nova ordem social, sendo ela consciente dos problemas que precisam ser superados para a construção de uma sociedade igualitária. Ao contrário de uma concepção liberal da Constituição, baseada na noção de que ela perpetua o momento da fundação da ordem constitucional, essa filosofia constitucional que o Adilson traz tem como fundamento a ideia de que as práticas democráticas precisam ser constantemente reinventadas para que a Constituição possa manter a sua legitimidade. Isso me lembrou muito de um debate que a gente teve na aula em relação à criminalização da homofobia, por exemplo, em que o Supremo adota um papel ativo, mas principalmente para trazer a concretização daquilo que a Constituição prevê. Então, quer dizer, a Constituição ela não é só o que está posto ali, ela tem que ser colocada em prática, transformando a realidade social para que os princípios possam ser efetivados. E aí, nesse caso, o propósito emancipador dos sistemas constitucionais modernos requer medidas que possamos transformar a situação daquelas parcelas da população cujas vidas são diminuídas em função de disparidades de status cultural e de status material. E já caminhando para o final do texto, ele vai fazer um outro paralelo, agora a cidadania como um princípio constitucional estruturante, em que ele vai dizer que quando a gente afirma que o texto constitucional constitui um sistema de direitos que atua de forma integrada para proteger as diversas instâncias da vida dos indivíduos, nós também dizemos, ao mesmo tempo, que a cidadania é um princípio central do nosso sistema jurídico. Isso significa que ela presta inteligibilidade às demais normas constitucionais, definindo quais são os propósitos e sentidos. Dessa forma, o texto constitucional estabelece uma relação direta entre o igualitarismo e a inclusão, o que pressupõe o combate aos mecanismos responsáveis pelos vários processos que reproduzem a estratificação social. Então, a inclusão social aparece como uma finalidade que possibilita a afirmação da cidadania, devendo estar focada na situação de grupos que se encontram em uma situação de desvantagem estrutural. E para ele, a inclusão requer não apenas o acesso a condições materiais, mas também o reconhecimento da dignidade comum dos membros desses grupos pela sociedade como um todo. E essa possibilidade só pode se tornar real na medida em que os diversos processos sociais responsáveis pela circulação de estigmas sociais que reforçam desvantagens materiais são quebrados. E dessa forma, o caráter estruturante do conceito de cidadania racial encontra-se em legitimidade dentro da compreensão das funções dos direitos fundamentais no nosso sistema constitucional. A promoção da cidadania racial pressupõe, de um lado, acesso a categorias de garantias materiais que possibilitam o funcionamento dos indivíduos dentro da sociedade e, por outro lado, como os tribunais têm afirmado, a proteção de membros desses grupos também requer ações estatais voltadas para a eliminação dos estigmas sociais institucionalizados. As instituições estatais precisam agir para que aqueles valores culturais que legitimam práticas discriminatórias sejam eliminados do espaço público e do espaço privado. E aí ele vai dizer, finalizando o texto, a tentativa de formulação dessa ideia de cidadania racial, que, em primeiro lugar, nós devemos ter em mente que ela é uma referência essencial para a compreensão que os indivíduos têm de si mesmos, podendo afirmar que a cidadania racial possui uma dimensão subjetiva
porque implica a existência das condições necessárias para o reconhecimento dos segmentos minoritários como pessoas que merecem respeito. Então, a cidadania racial possui uma dimensão moral relativa à possibilidade das pessoas se reconhecerem como indivíduos que possuem as mesmas condições de paridade de participação dentro de uma sociedade democrática, mas também possui um caráter substantivo, ao pressupor a existência de condições necessárias para que os indivíduos possam ter a segurança material necessária para uma vida autônoma. Dessa forma, o conceito de cidadania racial implica uma noção de igualdade que tem como objetivo eliminar diferentes formas de opressão que condicionam minorias raciais a uma condição de subalternidade. Tem, portanto, um caráter emancipatório, uma vez que procura garantir a igualdade de status entre os grupos sociais. E essa concepção substantiva da cidadania tem implicações significativas para a hermenêutica jurídica, que é o tema que a gente estava discutindo no outro texto, porque denuncia a incompatibilidade de certos métodos interpretativos com as formulações da igualdade no atual paradigma constitucional. O caráter emancipatório desse conceito implica uma rejeição da consideração da raça como um mero critério de tratamento diferenciado. A cidadania racial não procura apenas eliminar escolhas irracionais presentes dentro de processos decisórios, mas também almeja ser um critério substantivo que justifica medidas que fomentem a inclusão de minorias raciais, além de apresentar fundamentos para a eliminação daquelas que concorrem para a subordinação desses grupos. Tendo em vista esses elementos, nós podemos afirmar, então, que o conceito de cidadania racial subjacente ao texto constitucional não permite a permanência de castas sociais dentro de uma verdadeira democracia. Esse conceito implica na configuração de um sistema constitucional com uma característica que nós podemos chamar, então, de constitucionalismo transformador. Esse paradigma constitucional vai delinear funções específicas para as instituições estatais dentro de uma ordem democrática, cabendo a elas promover a emancipação social de grupos tradicionalmente discriminados. É isso, pessoal. Se o professor quiser falar alguma coisa, eu queria até pedir desculpa, assim, eu acho que eu faltei com alguns recursos visuais e, enfim, que poderiam agregar mais a discussão sobre essas questões de cidadania racial e etc. Mas eu realmente não consegui, enfim, colocar isso aqui. Trouxe alguns outros aspectos, né, que eu achei relevantes, como a questão do Democratas e das formulações do conceito de racismo estrutural do Silvio de Almeida, que eu acho que contribuem muito para o debate também. E é isso, né? Queria agradecer a participação de todo mundo e a oportunidade também de debater esse tema. Bom, só lembrando que eu já discuti isso, inclusive, com o Adilson, na época que ele estava escrevendo esse texto, eu estava trabalhando com aquele conceito lá de igualdade. Eu acho que um problema, me parece, aqui no texto do Adilson, que ele ainda trabalha com a ideia de igualdade. Eu acho extremamente importante pensar cidadania não apenas por um ponto de vista de direitos políticos, que é o que normalmente a gente pensa, né? Quando fala de cidadania, normalmente a gente pensa em voto e votar, ser votado. Eu acho extremamente importante que o Adilson vai trabalhar a cidadania a partir de questões de igualdade, e principalmente a questão de igualdade material, de criação de condições de igualdade mesmo, no que ele vai chamar de constitucionalismo transformador. Essa não é uma ideia dele, essa ideia de um constitucionalismo transformador, ela foi muito falada nos primeiros anos pós-Constituição de 88, chamado constitucionalismo da efetividade, um constitucionalismo transformador, porque a Constituição de 88 não ficasse apenas no papel. Então a gente tem várias contribuições bem interessantes nesse início, mas é claro, não se falava na questão racial tão fortemente ali, e o Adilson tem um mérito imenso, entre outros, né, de trazer essa discussão para a questão racial. Mas eu já falei isso com ele, uma coisa que eu sinto falta aqui é a questão de uma terceira dimensão de igualdade, que é a questão da diversidade, pensar também a questão racial por uma perspectiva de diversidade, ou seja, de valorização de uma cultura própria, de valorização, na verdade, de valorização de valores próprios, enfim. Mas, e aí? O que vocês têm mais aí para falar? Diga.
Deixa eu ver quem fosse falar. Eu ia falar, mas eu achei que alguém fosse falar também. Parece que eu escutei. Não? Então eu vou falar. Um ponto que me chamou muita atenção, né, como eu falei na explicação, é essa questão da ótica liberal sobre a ideia da cidadania, da igualdade material e etc. Porque, tradicionalmente, assim, alguns políticos que se identificam como liberais, né, enfim, eles rejeitam a ideia de cotas, né, políticos, assim, na nossa realidade brasileira. Né, não tenho acesso a esse debate em outras instâncias, assim. E isso, no meu ponto de vista, está muito ligado com aquilo que eu trouxe da lógica argumentativa, né, liberal, racial brasileira, como a Adilson vai falar, e dessa ideia de desagregação, no meu ponto de vista, e aí já é uma visão mais minha. E eu vou explicar um pouco como é que funciona essa ideia de desagregação, porque na medida em que você enxerga as pessoas única e exclusivamente como indivíduos, e não que não seja importante que elas sejam reconhecidas assim, mas a partir do momento em que elas são identificadas única e exclusivamente como indivíduos, você perde esse caráter de grupo, você perde esse caráter de uma violência sistêmica e estrutural, de certa forma, você perde essa ideia da necessidade de ações afirmativas e etc., porque a gente vai trabalhar de novo naquela ótica individualista, né? Porque aí o fulano de tal vai falar, ah, não, mas eu nunca tive um escravo. Ah, mas eu não tenho nada a ver com os problemas raciais do Brasil. Você vai pegar uma determinada pessoa, que seja uma pessoa negra que é contra as cotas, vai falar, ah, mas eu não preciso de cotas. Né? Então, uma coisa que me fez refletir muito sobre esse texto foi essa abordagem, né? Como a abordagem da tradição liberal ela é muito problemática na efetivação de direitos, de garantias fundamentais, principalmente num país como o Brasil, que é extremamente desigual, né, que tem um berço social de uma sociedade escravocrata, que nunca lidou com seus próprios problemas. Então, como que isso não se adequa à lógica e à realidade que a gente tem aqui? Isso me chamou muita atenção nos textos, tá? Também acho que essa questão a sacada dele com relação ao liberalismo racial, eu acho muito boa e talvez possa ser um começo aí de problema, ou de continuação do problema lá para o Felipe com a questão dele lá que ele estava falando, porque se a gente estiver pensando nesse liberalismo que pensa as pessoas de forma atomizada, aí é um problema enorme. Eu não acho, na verdade, até que o liberalismo como um todo seja assim, porque não me parece, por exemplo, que um cara como o Dworkin, aí eu posso falar de um cara que eu conheço um pouco mais, né? No Dworkin vai falar no direito da liberdade lá, sobre questões sobre mulheres, negros, LGBT, ele realmente está pensando em políticas liberais, mas de grupo, e não de forma atomizada, né? Porque, afinal de contas, se a gente vê uma pessoa que ela sofre um ato racista e a gente não pensa nesse racismo, como nesse ato racista, como sendo, na verdade, um ato que tem todo um contexto por trás e que o ato de racismo, de violência contra uma mulher é um ato de violência, no final das contas, contra todas as mulheres e por aí vai, eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. O que legitima, o que acha, né, que o que legitima essa pessoa a cometer um ato de racismo é todo um background que é compartilhado e que aquela pessoa não é uma pessoa isolada. Isolar aquele criminoso como se ele fosse uma pessoa exótica que é o problema. Eu acho que é isso, né, que também a gente pode tirar aí das questões do Adilson. Ok, pessoal. Deixa eu só parar aqui a gravação, se vocês quiserem, né, obviamente, falar mais alguma coisa.